Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Bom, nós temos refletido ao longo desta temporada do programa Texto e Contexto sobre o livro do Apocalipse. Nós já chegamos ao capítulo 15 do Apocalipse. Na última semana, conversamos um pouco sobre este importante capítulo que apresenta um prelúdio, uma introdução ao derramamento das 7 taças da ira de Deus. Nós falaremos, inclusive, desse tema neste programa. Nós vamos falar sobre o derramamento das 7 taças com base no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Bom, antes de iniciarmos o nosso estudo, meu convite para você é aquele convite de sempre. O convite para que você compartilhe o link desse programa. Manda aí nos seus grupos de WhatsApp, manda aí para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais gente tenha acesso ao conteúdo da TV Viva Promessa. Seja abençoado, seja edificado por meio desse conteúdo. Bom, mas vamos lá para o capítulo 16. Se você puder acompanhar na sua Bíblia as leituras que nós faremos, os versículos que nós estaremos mencionando aqui durante o programa, vai ser muito importante para o entendimento daquilo que nós estaremos trazendo aqui relacionado ao livro do Apocalipse. Só lembrando, nunca é demais fazer essa recordação, a base de todos esses estudos que nós estamos trazendo semana após semana no programa Texto e Contexto, com base no Apocalipse, a base desses estudos é o livro do Apocalipse que a editora Promessa lançou, que traz a visão da Igreja Adventista da Promessa sobre o Apocalipse. É um conteúdo que foi estudado pela Comissão Teológica, foi depois apresentado para a Câmara Teológica e é o conteúdo que a gente tem trazido aqui como interpretação, a nossa leitura desses capítulos do livro do Apocalipse. Então a base é esse livro. Se você não tem, você tem aí a possibilidade ainda de adquirir direto com a editora Promessa. Mas vamos lá, capítulo 16 então. Nós já dissemos aqui que nós estamos na 5ª parte do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que ele foi dividido em 7 partes e nós estamos na 5ª delas. Nós estamos falando sobre as 7 taças. As 7 taças diz respeito a uma visão que João teve de 7 anjos com 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. Então, ele usa 2 capítulos no Apocalipse para falar sobre as 7 taças. Nós já dissemos aqui no programa anterior e reforço também nesse programa que estes eventos das 7 taças dos quais nós estaremos falando, eles dizem respeito a eventos que vão acontecer na parte final da grande tribulação. Nós estamos falando aqui realmente dos últimos eventos da história antecedendo a segunda vinda de Cristo. Então, estes são os eventos vinculados às 7 taças. Então, parte final da grande tribulação. O texto que fala que se completa a ira de Deus com o derramamento das taças, a ira de Deus relacionada à grande tribulação. Tá? Porque depois do milênio, nós vamos falar em programas que ainda acontecerão sobre o milênio, sobre o juízo final, sobre a aniquilação de toda a maldade, que vai acontecer no momento futuro. Mas então, a ira de Deus em relação à grande tribulação, aos ímpios dessa última geração, vai se completar com o derramamento da taça, que é a parte final da grande tribulação. Lembrando, a grande tribulação é um período final da história dos seres humanos que se inicia com a manifestação do anticristo. É o surgimento do anticristo, que é a besta do capítulo 13, que dá início a esse período chamado de grande tribulação. É um período curto da história, mas que significará muita perseguição para o povo de Deus, significará é um período em que a Igreja de Cristo estará silenciada, é um período que a Igreja de Cristo não poderá pregar abertamente o Evangelho. Na verdade, o Evangelho já terá sido pregado
antes de começar esse período, mas não poderá se reunir para adorar a Deus, para orar, para estudar a Escritura Sagrada. Vai ser um tempo de muita privação e perseguição, o período da grande tribulação. Mas nesse período também, a maldade dos ímpios vai aumentar cada vez mais e Deus vai agir, especialmente nos momentos finais, para punir os ímpios. E as taças mostram como se completa, como se conclui essa punição de Deus nesse período final da história. As taças que nós vamos mencionar agora, se você se lembrar ainda do estudo sobre as 7 trombetas, você vai perceber que em alguns momentos, as 7 taças elas têm algumas similaridades com as 7 trombetas. Mas não se engane, não se tratam dos mesmos eventos. Você vai perceber que os eventos das taças são mais intensos e mais extensos, diferente dos eventos das trombetas. E é óbvio, tanto os eventos das trombetas quanto os eventos das taças, eles lembram também um pouco do que aconteceu no Egito, as pragas do Egito. Nós temos ecos também aqui nesses eventos dessas pragas que Deus já havia derramado lá no Egito. Até o modus operandi, né, a maneira como os eventos aconteceram é similar, porque no Egito também as pragas vieram sobre os egípcios e o povo de Deus não foi atingido diretamente com relação a essas pragas. E é o que vai acontecer durante a grande tribulação. Deus está punindo os ímpios e o povo de Deus vai sofrer indiretamente essa punição de Deus em relação aos ímpios. Mas, é óbvio, o povo de Deus estará na terra. Os salvos estarão na terra durante o período da grande tribulação. Nós não acreditamos que a igreja será arrebatada. Ela estará presente na grande tribulação, vai sofrer essa perseguição do mundo ímpio, mas não será atingida por esses castigos que vêm direto de Deus, especialmente hoje aqui, mencionando o Apocalipse 16, esses eventos do capítulo 16, esses eventos não chegam sobre os cristãos. Bom, mas vamos lá. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, o primeiro versículo do capítulo 16 é o momento em que os 7 anjos vistos aqui na semana passada, aqueles 7 anjos com aquelas roupas bonitas, né? Eles estão vestidos ali de linho puro e resplandecente, com cinturões de ouro ao redor do peito. Então, estão muito bem vestidos, saem ali da presença de Deus assim. Agora, então, é o momento que eles recebem a ordem. Vão, derramem as 7 taças. E então nós temos a sequência no capítulo 16 destes derramamentos. Bom, vamos lá. Primeiro, versículo 2 diz: O primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, a primeira taça da ira de Deus, nesse período final da grande tribulação, diz respeito a seres humanos sendo atacados e recebendo feridas mortais. Feridas mortais. Então, os seres humanos estão cheios de úlceras malignas e dolorosas. Mas não são úlceras ou feridas que surgiram naturalmente. Aqui é uma intervenção divina. É o próprio Deus ferindo estes seres humanos nesse período da grande tribulação. Então, eles sofrerão dores na carne nesse período da grande tribulação. Perceba, quem são essas pessoas? Aqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, nós estamos falando aqui de ímpios, não são os cristãos.
essa taça não é derramada sobre o povo de Deus. Essa taça é derramada apenas sobre os ímpios. São os ímpios que estão recebendo feridas malignas, aqueles que têm a marca e adoram a sua imagem. Na sequência, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Não sei se você se lembra ainda, lá quando as 7 trombetas foram tocadas, a segunda trombeta, quando ela foi tocada, capítulo 8, versículo 8, um grande monte em chamas foi lançado ao mar e 1/3 do mar se transformou em sangue. Então lá nós temos um juízo sobre o mar, mas apenas parcial, porque é 1/3 do mar que se transforma em sangue. Agora, a segunda taça, todo o mar se transforma em sangue. Quando essa taça é derramada sobre o mar, todo o mar se transforma em sangue e toda criatura que vive no mar morre. Então aqui nós estamos falando de um juízo que é total. Imagine os mares do mundo todo se transformando em sangue. Imagine o cheiro a ser exalado nesses ambientes. Quem estiver ali vivendo perto desses ambientes, com toda a criatura do mar sendo morta. Essa é a segunda taça. Terceira, o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Lembrando da terceira trombeta, a terceira trombeta nós temos também uma grande estrela queimando como tocha, que cai sobre 1/3 dos rios. O nome da estrela é absinto. Quem toma água que foi contaminada com absinto morre. Agora, aqui na terceira taça, não diz respeito apenas a 1/3 das águas dos rios e das fontes sendo atacada e atingida. Todos os rios e todas as fontes se transformam em sangue. Aqui nós estamos falando da água potável se transformando em sangue. Por isso eu disse no programa anterior, e tenho dito nas oportunidades que tenho de falar sobre o Apocalipse, que a impressão é que quando os eventos da taça estiverem acontecendo, nós temos muito pouco tempo de vida na Terra. Porque quanto tempo os seres humanos vão conseguir viver sem água potável à disposição? Então aqui, os rios e as fontes das águas, né? Então, até terminar um possível volume de águas que de repente se tenha guardada ou estocada, enfim. Quanto tempo de vida a gente tem? Então, ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, novamente, a canção que foi entoada no capítulo 15, um trecho dela é mencionado aqui no capítulo 16. Porque alguém pode ler isso aqui e pensar que Deus está pegando muito pesado. Como assim o Senhor transformar toda a água potável do mundo em sangue? Será que Deus não está pegando pesado demais nesse castigo? É como se diz popularmente, né? Será que Ele não está matando uma barata com uma marreta, né? Precisa de tanto. Então, esse trecho aqui, os versículos 5, 6 e 7, servem para mostrar para a gente que Deus está fazendo o que devia ser feito. Ele está agindo corretamente com justiça. Ele é o justo, e ele está julgando essas coisas com justiça, porque esse pessoal que está recebendo esse castigo, não se esqueça, são os ímpios da última hora, os ímpios da grande tribulação. É a geração mais perversa de ímpios e de seres humanos que nós tivemos aqui nessa terra. E vai perseguir ferozmente a igreja de Jesus e não estará nem aí com os valores de Deus e do seu reino. Matam seres humanos, matam os cristãos, matam
E por isso, então, eles estão bebendo também do sangue. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É importante a gente entender isso aqui, gente. É importante nós crermos que Deus está aplicando aqui a sua justiça, Ele está agindo de maneira correta. A ira de Deus, quando a Bíblia Sagrada fala da ira de Deus, e o Apocalipse já mencionou a ira de Deus mais de uma vez, a ira de Deus não tem a ver com a nossa ira. Nós, seres humanos, às vezes temos explosões de ira. A gente dá aqueles 2, 3 segundos ali que vem aquela explosão de ira e às vezes você faz besteira, né? Porque às vezes essa ira é motivada por sentimentos ruins, por sentimentos negativos, por sentimentos de vingança, porque você está bravo, você está com a cabeça quente, às vezes faz até coisas que não deveria fazer, diz o que não deveria dizer. A ira de Deus não tem a ver com explosões de raiva, não tem a ver com sentimentos de vingança. A ira de Deus é justa, porque Deus, quando está executando o castigo, o juízo aqui, é o Deus que teve a sua santidade ultrajada por conta do pecado. É o Deus que é absolutamente santo. O Deus que os profetas dizem que ele não pode nem ver o mal não pode nem ser contemplado pelos seus olhos, tamanha a santidade e a pureza de Deus. E esse Deus agora está agindo com justiça. Então é importante que nós creiamos nisso. Que a ira de Deus não tem a ver com a ira dos seres humanos, e Deus está agindo com justiça em tudo que ele faz. Bom, mas vamos lá. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Eles foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram a arrepender-se e glorificá-lo. Então nós temos aqui uma quarta taça, onde o sol é aquecido. O sol é aquecido e os homens sofrem insolação. Foi dado poder ao sol. Então é Deus que está fazendo com que o sol agora queime os seres humanos com fogo. Queime os seres humanos com fogo. Porque o sol tem a sua função no universo, no mundo, a sua função em relação ao planeta Terra, função esta dada pelo próprio Deus, foi Deus quem criou os luminares, e aqui agora é o próprio Deus que está dando poder ao sol para queimar os seres humanos com fogo. E eles são queimados por esse forte calor. E perceba que essa última geração de ímpios, que está vivendo seus momentos finais aqui na Terra, eles sabem de onde estão vindo esses castigos. Eles sabem a origem do castigo. Eles têm noção de que eles afrontaram a Deus. Na verdade, irmão, irmã, amigo que está nos acompanhando, todo ser humano, no fundo, sabe que Deus existe. Todo ser humano sabe que Deus existe. Nós temos essa noção de que há um Criador, porque não é possível um universo tão perfeito e tão complexo como o nosso ter vindo do acaso. Então todo ser humano sabe. Tolo é aquele que diz que não há Deus. Então o ser humano sabe que Deus existe. Ele tem noções de certo e errado, porque a lei de Deus foi gravada na sua consciência. E seres humanos sabem que a origem de todo esse castigo, tudo isso que eles estão vivendo aqui, é por causa da sua maneira ímpia de viver, por causa dos seus pecados, é por causa, enfim, das suas imoralidades. Só que, mesmo sabendo disso, o texto diz que eles amaldiçoam o nome de Deus. Eles não querem saber de se arrepender. Nós estamos falando aqui de um alto grau de perversão. Essa última geração de ímpios será uma geração de ímpios altamente perversa, de coração endurecido. Por isso, nós também já dissemos aqui em programas anteriores, no Texto e Contexto, que não existe arrependimento durante a grande tribulação. Esses ímpios aqui não querem saber do Evangelho, não querem saber da palavra, eles não vão se arrepender. O Evangelho já foi pregado a todas as nações antes de começar a grande tribulação. Eles já tomaram a decisão de se aliar ao programa de rebelião do anticristo, de seguir o anticristo, os valores anti-reino, e não querem saber de arrependimento. Eles blasfemam o nome de Deus. Blasfemam o nome de Deus de acordo com esse texto e se recusam a glorificá-lo. Bom, na sequência, versículo 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas.
De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores, das suas feridas. Contudo, recusaram a arrepender-se das obras que haviam praticado. Novamente a informação. Recusaram a se arrepender das obras que haviam praticado. Eles não querem saber de Deus. Eles não querem saber de glorificar a Deus. Eles só blasfemam. Quanto mais sofrem, mais blasfemam contra o nome de Deus. Bom, essa quinta taça é uma taça que é derramada sobre o trono da besta. Então, nós temos aqui o trono da besta sendo atacado. Parece que haverá aqui um momento de anarquia dentro do próprio governo do anticristo. O anticristo aqui está sofrendo agora também um castigo direto de Deus por meio do derramamento da quinta taça. Está começando a sofrer, a ver a mão de Deus pesando sobre ele aqui durante a grande tribulação. O seu reino fica em trevas. Parece que há uma escuridão no reino do anticristo. É curioso porque também é uma taça que se parece com uma praga que veio sobre o Egito, né? Aqui relacionada à escuridão. Mas os seres humanos eles estão em tanta agonia, os dias estão tenebrosos, os dias estão escuros, e os seres humanos com as úlceras, os seres humanos sofrendo insolação, e todo esse ambiente agora, eles estão sofrendo tanto que o texto chega a dizer aqui que de tanta agonia eles mordem a própria língua. Então perceba que é um alto grau mesmo aqui de sofrimento mesmo, e de dor e de aflição que esses seres humanos estão sendo submetidos no final dos tempos. Aqui nós estamos falando dos ímpios, aqueles que recusaram a se arrepender, daqueles que não deram ouvidos para a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o próprio reino da besta está em colapso. O próprio reino da besta está em colapso. Porque, imagine você, pensa comigo, do que adiantará nesse momento aqui, nesse ponto da história da grande tribulação, do que adiantará uma pessoa ter milhões de dólares na sua conta, milhões de euros, milhões de reais, bitcoins, mansão, carro, do que adiantará riquezas nesse momento aqui, em que eles não têm saúde, em que eles têm feridas, em que o sol é aquecido, em que não tem água para beber, em que é um período de trevas e de escuridão. O que adiantará o dinheiro nesse momento? Então toda a campanha de poder, de prazer, de satisfação feita pela besta, feita pelo anticristo, feita pelo falso profeta, toda aquela falsa campanha de satisfação que foi prometido, tudo isso nesse momento aqui parece que é uma hora que está todo mundo entendendo que isso não vai acontecer. Isso não é o que eles estão vendo, eles estão sofrendo. Então é um momento também, parece que de decepção com o governo do anticristo. Uma decepção geral com o governo do anticristo e as pessoas sofrendo e blasfemando contra Deus. Mas, na sequência, nós temos uma sexta taça, onde o próprio Deus vai permitir que um último movimento de revolta aconteça antes da vinda do seu Filho, antes da vinda do Senhor Jesus. Então nós temos aqui um sexto anjo derramando a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos aqui o palco sendo formado para a última batalha, que é a batalha do Armagedon. O palco para a batalha do Armagedon.
O texto nos informa que as águas do grande rio Eufrates secaram. Secam-se as águas do Eufrates, preparando os caminhos dos reis que vêm do Oriente. O Eufrates, ele funcionava como uma espécie de barreira natural que protegia o Império Romano dos seus inimigos. Secar as águas do Eufrates significa abrir o caminho para ataques de inimigos. Abrir o caminho para que a batalha aconteça. Então esse é o significado de secar as águas do Eufrates. Então as águas são secas, é óbvio, só relembrando, sempre é importante relembrar isso aqui. Nós estamos falando aqui de um texto simbólico, né? Nós estamos falando de um texto apocalíptico. Então, são imagens que trazem verdades, princípios espirituais. Então, aqui nós estamos falando do Eufrates secando, simbolizando essa preparação para essa última batalha. E não é uma batalha que vai ter no final dos tempos de inimigos do Império Romano. Aqui é óbvio que são os reis de toda a terra, são os poderosos de toda a terra, são as pessoas de toda a terra se unindo para atacarem uma vez mais a Cristo e a sua igreja, o seu povo. Então o texto fala de saindo da boca do dragão, da besta, do falso profeta, espíritos imundos semelhantes a rãs. E esses espíritos imundos semelhantes a rãs, espíritos asquerosos, né? Talvez por isso eles foram aqui comparados com rãs, né? São asquerosos, né? Produzem asco. Eles saem mundo afora para enganar os reis do mundo, fazem sinais mirabolantes, né? Assim como o falso profeta fez vários sinais mirabolantes para enganar as pessoas, para que elas seguissem o anticristo, eles fazem sinais mirabolantes para esses reis do mundo todo, para reuni-los numa batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O versículo 16 diz que os 3 espíritos reuniram esses reis do mundo todo num lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Armagedon. A palavra Armagedon aqui diz respeito à montanha de Megido. Megido é um lugar que no Antigo Testamento foi palco de grandes batalhas, por isso o nome é mencionado aqui. Também não é um local literal, não é um local literal aqui, ele só é mencionado porque foi palco de grandes batalhas. Batalha de Débora, Débora e Baraque lutaram aqui, venceram. Gideão, foi aqui que o rei Josias perdeu para o faraó Neco do Egito, enfim. Esse foi um lugar de grandes batalhas no passado, por isso o nome é usado aqui. Então é usado aqui para falar dos demônios atuando para enganar os reis de todo mundo, para que eles batalhem, para que a ira deles aumente ainda mais e se intensifique contra o Deus Todo-Poderoso. É óbvio que essa batalha aqui diz respeito a um aumento da ira, da fúria deles contra a igreja, contra o povo de Deus. De maneira prática, como é que eles estão pelejando contra o Deus Todo-Poderoso? Como que eles estão pelejando contra Cristo? Perseguindo ainda mais a igreja. É óbvio que não dá para imaginar que uma batalha literal, onde todos esses reis de todo mundo estão reunidos num lugar e estão com um canhão apontado para o céu para tentar acertar Jesus ou algum anjo no céu. É óbvio que é até meio cômico e engraçado pensar nisso. Então essa não é a ideia aqui. A ideia é que eles foram enganados por esses demônios e eles vão aqui num último momento de perseguição, muita fúria, muito pesada em relação à igreja nesse período final da grande tribulação. Aumenta a hostilidade deles aqui contra Cristo, contra o seu povo. E é assim que Jesus encontrará. Lá no capítulo 19, nós vamos chegar lá, quando Jesus vem montado num cavalo branco, ele encontra todos esses reis preparados para essa peleja. Todos eles realmente ali encostando os dentes um no outro, ali rangendo os dentes de tanta raiva para atacar a igreja e atacar o povo de Deus. Então é assim que Jesus vai encontrá-los. Nós temos aqui na sexta taça, então, a informação sobre como o palco para essa batalha, chamada Batalha do Armagedon, essa batalha final, a batalha final também
no final da grande tribulação. Não é a última batalha da história dos ímpios, porque ainda nós teremos uma depois do milênio. Aqui é a batalha no final da grande tribulação, que é a batalha do Armagedon. Então, a sexta taça mostra como essa batalha foi montada, preparada. Só que no próprio texto aqui da sexta taça, há no meio do texto, enquanto está se falando aqui da batalha, há uma interrupção para apresentar um alerta e uma promessa para o povo de Deus relacionada à vinda do Senhor Jesus. O texto diz: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, enquanto está sendo narrado como a batalha do Armagedon está sendo preparada, nós temos essa fala: eis que venho como um ladrão. Jesus, o Apocalipse está mostrando para a gente que Jesus vai pegar todos os ímpios de surpresa. Ele vai vir no momento inesperado, porque Jesus vem como um ladrão não para o seu povo, porque o seu povo está esperando, né, por ele. Nós cristãos aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim: vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Capítulo 5, versículo 2. Quando disserem paz, segurança, a destruição virá de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, Paulo diz que o dia do Senhor virá como um ladrão para aqueles que estão em trevas. Então, o ódio dos ímpios aumenta consideravelmente em relação à igreja. Esses demônios trabalham para em relação às grandes autoridades, aos poderosos do mundo, para que esse ódio aumente contra a igreja. E todo esse movimento de ódio e de perseguição vai ser interrompido quando o Senhor Jesus Cristo aparecer. Venho como um ladrão. Venho como um ladrão. E aí, nesse caso, felizes são os cristãos, felizes são aqueles que estão vigilantes e conservam as suas vestes. Aqui é uma descrição dos cristãos, porque os cristãos estarão fazendo isso nesse momento. Eles estarão fazendo isso. Eles estarão em vigilância, eles estarão sofrendo, sendo perseguidos, mas adorando o Senhor Jesus Cristo. Vigilantes, diferente dos ímpios, que não estarão vigilantes e serão pegos aqui de surpresa. Os cristãos não, os cristãos estão vigilantes, estão conservando as vestes. Aqui até é curioso, porque é provável que essa fala, conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, pode se referir a uma questão da época, quando um soldado era pego dormindo. A pena para esse soldado era que as suas roupas serem arrancadas e queimadas e ele ser despedido nu, ele ter que ir embora nu, sem direito a nada, né, em desgraça mesmo, sendo motivo de chacota. Então, talvez esteja por trás esse costume aqui, né? Se pega um soldado dormindo, é isso que acontece com ele. Então, para os cristãos isso não acontecerá. Eles não serão pegos assim, né, porque eles estarão vestidos. Eles estarão vestidos e vestidos, né, com a roupa que o Senhor Jesus deu a eles, deu a cada um de nós, né, as vestes de justiça que ele deu a cada um de nós, que inclusive são apresentadas lá no capítulo 19. Então, há uma mensagem aqui para os cristãos que estão vigilantes, essa mensagem aqui, esse incentivo para que permaneçam assim, porque, diferente dos ímpios, os ímpios serão surpreendidos com a vinda do Senhor Jesus. No versículo 17 nós temos, então, a descrição desse momento. Assim como foi dito, eis que venho como um ladrão,
Jesus aparecerá nos céus. E a 7ª taça, ela é a taça que fala da volta do Senhor Jesus para aniquilar todo o mal. Da volta do Senhor Jesus para colocar um ponto final em toda a perseguição contra o povo de Deus, para colocar um ponto final em toda essa imoralidade dos ímpios, para trazer justiça. O texto diz que o 7º anjo derramou a sua taça no ar. No ar. O ar está sendo contaminado. É óbvio que os ímpios vão morrer com essa contaminação do ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito, está feito. De novo aqui uma visão antecipada, porque aí ele primeiro antecipa e agora vai narrar. Houve relâmpagos, vozes, trovões, forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Então aqui nós temos a descrição da volta do Senhor Jesus Cristo. Percebe que o texto fala de ilhas fugindo, de montanhas desaparecendo. Se você olhar lá no capítulo 6 do livro do Apocalipse, no 6º selo, o 6º selo fala que do terremoto, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, a lua tornou-se vermelha, as estrelas caíram do céu sobre a terra, o céu se recolheu como enrola um pergaminho, as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. E se você ainda fizer o exercício de voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 13 de Marcos, pode ser também capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala do seu regresso, ele diz assim que naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então é óbvio que essa descrição aqui da 7ª taça é uma descrição relacionada já a eventos catastróficos que estão acontecendo na volta do Senhor Jesus Cristo. É que a 7ª taça, como as taças dizem respeito à ira de Deus, elas estão cheias da ira de Deus, então o foco das taças é mostrar o castigo de Deus para os ímpios. Então nós não temos aqui ainda, nessa descrição da volta de Jesus, o que ele vai fazer com os salvos. Isso aí é no capítulo seguinte, aqui, capítulo 19. Aqui é uma fala direcionada aos ímpios, tão somente aqui aos ímpios. Então, um terremoto, as cidades das nações desmoronando, São Paulo vindo abaixo, os prédios de Paris vindo abaixo, Tóquio, Dubai, Nova York, as grandes cidades das nações vão desmoronar, essas pedras caindo do céu sobre a terra, seres humanos sendo mortos. Lembra lá no capítulo 6, os poderosos, os ricos, pobres também, se escondendo e dizendo: caí sobre nós montanhas. Essas grandes pedras, que alguns falam que eram pedras de 35 quilos, outros falam 50, 60. O fato é que eram pedras enormes, caindo sobre os seres humanos, pedras pesando um talento caindo sobre os seres humanos. A praga foi terrível, os terremotos, as pedras, a própria contaminação do ar. O resultado final dessa taça aqui, todos os ímpios mortos. Todos os ímpios vivos nessa ocasião, todos eles morrem por ocasião da vinda de Jesus. Jesus vem para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja, para galardoar o seu povo, mas vem também para executar juízo no final da grande tribulação sobre essa última geração perversa de ímpios que vivem sobre a terra. E aqui nós temos a descrição de como eles morrem. E aí, só para a gente finalizar e orar, é importante mencionar a Babilônia. Pela segunda vez a Babilônia é mencionada.
Não se disse ainda quem é a Babilônia no Apocalipse, mas por 2 vezes já se mostrou a queda dela. Agora, na 7ª taça, a queda dela é mencionada novamente. E é dito aqui que Deus se lembrou da Babilônia e que a Babilônia bebeu o cálice do vinho do furor da ira de Deus. Bebeu o cálice do vinho do furor da ira de Deus. Os capítulos 17 e 18 vão retomar esse tema. Eles vão mostrar quem é a Babilônia, o capítulo 17, e como a Babilônia será destruída, como ela vai beber o vinho do furor, do cálice aqui da ira de Deus. Então é o capítulo 17 e 18 que vai falar isso. Aqui nós só tivemos uma introdução ao que os capítulos 17 e 18 vão trazer. Nós vamos ver isso com detalhes nos nossos próximos programas, porque nós vamos estudar sobre a Babilônia aqui. Vamos estudar sobre quem é a Babilônia no próximo programa e a destruição da Babilônia no programa seguinte, que terá como base o capítulo 18 do Apocalipse. Mas aqui já foi dito para a gente, ela beberá do cálice do vinho do furor da ira de Deus. Lembra lá do capítulo 14 do Apocalipse, quando o anjo passa a foice na terra e ajunta as uvas e joga as uvas no grande lagar da ira? Nós temos essa imagem aqui no final do 16. De novo, a questão da ira de Deus. O 15 diz que as pragas consumam a ira de Deus. O 19, capítulo 19, quando Jesus vem, o versículo 15 diz que é ele que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos falando aqui da vinda de Jesus e daquele que vem para pisar esse lagar e para executar esse juízo de que esses versículos mencionam. Porque realmente Jesus vem para salvar o seu povo, mas Jesus também vem para executar juízo para todos esses que não reconheceram como Senhor. Ele é dono de tudo, ele é Senhor de absolutamente tudo, céu e terra. E um dia ele vem para reaver tudo que é dele. E aqueles que vivem como se ele não existisse, aqueles que não reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas, nesse dia beberão do vinho, do cálice, do furor, da ira de Deus. Vamos orar? Diante desse texto da Palavra de Deus, diante desse estudo que nós tivemos hoje, eu queria te convidar a orar e nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Senhor, nós te louvamos por esse texto, meu Deus. É um texto que ele fala da sua ira. Capítulo 15, nós tivemos uma cena belíssima no céu. No capítulo 16, nós temos uma cena triste na terra. Porque na terra, seres humanos estão sendo punidos porque viveram como se o Senhor não existisse, porque se afundaram em imoralidade, porque decidiram seguir o programa de rebelião do anticristo, porque decidiram virar as costas para o Senhor. Então esse texto é um alerta para a gente, é um alerta para nós. Ainda nós estamos vivendo um tempo de oportunidades. Então nós podemos hoje, se existe alguém que nos acompanha, nos assiste agora, e que ainda não tomou uma decisão pelo Senhor, que ainda não está servindo a Ti, Senhor. Esse é um tempo importante, é um tempo de decisão ainda, meu Deus. Nós não queremos passar por isso, nós não queremos ser esses que vão ser atingidos por essas pragas. E é um tempo também importante para reflexão nossa, porque ainda é tempo de nós anunciarmos o Evangelho para as pessoas, para que as pessoas que estão próximas de nós também não passem por isso, meu Deus. Mas esse texto também, ele é escrito para trazer certeza para nós, cristãos, de que o Senhor um dia eliminará toda injustiça. O mal desse mundo não durará para sempre. Haverá o dia do acerto de contas, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier para acertar as contas, para pisar o lagar da ira do Todo-Poderoso. Então, meu Deus, quem hoje vive como se esse dia nunca fosse chegar, a Tua palavra garante esse dia chegará. E que a gente caminhe com o nosso coração firme com essa convicção, meu Pai. Eu te peço, no nome de Cristo. Amém. Amém. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Semana que vem nós vamos continuar a nossa jornada no livro do Apocalipse
e nós vamos falar da Grande Babilônia, capítulo 17 do livro do Apocalipse. Quem é a Babilônia? Que já foi apresentada 2 vezes no Apocalipse, mas já foi mencionada 2 vezes, mas sem dar detalhes sobre quem ela é. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre esse tema. Aguardo você, que Deus continue te abençoando, que você continue firme nos programas da TV Viva Promessa durante toda essa semana. E na segunda-feira nós temos um novo encontro para a honra e para a glória de Jesus.